Final de jogo no Maracanã, o Mengão queridão vence o Fluminense, meus amigos. E acredito, é isso mesmo, com o gol de Pedro Salvador. O gol de Pedro foi o gol salvador. Pedro decide para o Mengão queridão. É um jogo que se arrastava para o final. É um 0-0 empancado, eu posso falar assim. Flamengo não procurava realmente o ataque, era um toque de bola no primeiro tempo, mano. Não teve um chute de precisão pro gol. Não teve. Posse de bola o Flamengo tem. Agora, finalizações é difícil. É difícil pro Flamengo, mas ali o Felipe Luiz, né, fez assim, cara, eu vou ter que botar o Pedro, vai se o Pedro salva hoje. E aconteceu, gente. Aconteceu, o Pedro foi lá, quase ele faz, né? E uma bola que ele recebe do Juninho ali, ele tira do zagueiro, chuta, o Fábio consegue defender, que joga pro escanteio. No escanteio seguinte, naquele bate-rebate, o Pedro vai lá, insistente, centroavante nato. Eu falo isso aí, o melhor centroavante do futebol brasileiro ainda é o Pedrão. Mas tem gente que fica aí de birra com isso. Cara, não tem que deixar o Pedro no banco. O Pedro tá voltando de lesão, dá sequência ao Pedro. Dá sequência ao Pedro. O Pedro tem muito mais gols do que muitos centroavantes que vem jogando todos os jogos aí. Essa é a realidade. E tá aí, Flamengo 1-0 pra cima do Fluminense. Esse gol salvador do Pedro, um gol que dá 3 pontos ao Flamengo, que a gente viu o Cruzeiro abrir 6 pontos. Agora fica 3 pontos do Cruzeiro. Lembrando que eu não gosto de falar sobre isso, né? A gente tem um jogo a menos. Mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Um jogo contra o Sport. O Sport Recife. Nesse momento o Flamengo vai a 30 pontos com esse gol, essa vitória do Mengão queridão. Cruzeiro, que tem um jogo a mais, 3 pontos, com a vitória de hoje em cima do Juventude. Vou separar aqui o G4 aqui para vocês, porque ficou assim, ó. Cruzeiro, 33 pontos na primeira colocação. Flamengo vai a 30 pontos com essa vitória para cima do Fluminense do Renato Gaúcho. Bragantino perdeu, ficou com os 27 pontos. Palmeiras venceu, foi a 26 pontos. Tá aí, embolado. Tá embolado. Mas temos que pensar numa coisa, tá? A gente não vai olhar para jogo aí realmente que está faltando o Flamengo, não. Vamos pensar no próximo jogo agora, que será contra o Red Bull Bragantino. Já será agora na quarta-feira, dia 23 agora. Flamengo joga lá em Bragança Paulista. O Bragantino perdeu hoje, não vai querer perder, né? O próximo jogo é contra o Flamengo. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Vão jogar como se fosse uma final de Champions, uma final de Libertadores, é isso. Mas enfim, essa vitória é uma vitória muito importante, mas também um jogo que mostrou a diretoria do Flamengo que o Flamengo precisa de ir ao mercado em busca de contratações. Jogadores para o meio de campo, jogadores para a defesa, ainda acredito que precisa de um zagueiro. Hoje a gente viu ali o Danilo, né? O Danilo, ele não conseguiu jogar os 90 minutos completos, porque ele sente. O Danilo sente, ele cai, senta no campo cansado, de bico assoprando. O Danilo já está com 34 anos, gente. Joga a habilidade do Danilo, a experiência do Danilo, né? O que ele passou no futebol europeu conta muito, se ajuda muito dentro do elenco do Flamengo. Só que no mano a mano, em jogo pegado, o Danilo vai sentir, tá? Então eu acredito que o Flamengo precisa de um zagueiro. Acredito que no meio de campo o Flamengo tá precisando de jogador também, porque precisa de substituições, né? Precisa substituir. As substituições têm que ser feitas. A gente viu ali que ele colocou o Matheus Gonçalves, colocou o Juninho, depois colocou o Pedro. E aí começou, né, o ataque a evoluir. Foi quando começou realmente a chegar a bola pro Fábio. E foi naquele momento que o Pedrão foi lá e fez o gol do Mengão queridão. E inclusive já tinha lá, né, faixa lá, tirou a camisa, mostrou lá. Jesus é o suficiente. É isso, cara. É isso. Bola pra frente. Próximo jogo do Mengão queridão é contra o Bragantino. Vitória do Mengão. Flamengo 1-0 com um gol de Pedro. Pedro decide para o Flamengo
gol salvador. É isso aí, Mengão. Vamos que vamos. Agora é se preparar para o próximo jogo. Tamo junto. Forte abraço.